Então, eu estou aqui numa das salas de aulas que eu ministro o curso aqui em Brasília, né? E daqui a pouco vai começar a minha aula aqui da ANAC para o concurso do cargo 1. Agora, nesse exato momento, eu vou dar uma outra dica, porque hoje eu estou bem, estou empolgado, estou feliz. Então hoje eu vou dar uma dica agora de contabilidade aplicada ao setor público. Qual o tema de hoje? Enfoque orçamentário versus enfoque patrimonial. Aí, porra, vai dar para explicar? Vou tentar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para falar para você. Geralmente quando você estuda regimes contábeis, a gente aprende que a gente tem o regime de caixa e o regime de competência. O que é considerado regime de caixa? A gente considera receita no momento em que entra dinheiro no caixa. A gente considera despesa no momento em que o dinheiro sai do caixa. Só que aí o que acontece? A gente tem um regime de competência. O regime de competência tem a ver com o quê? O regime de competência tem a ver com o momento em que o patrimônio líquido aumenta ou o momento em que o patrimônio líquido diminui. Quando o patrimônio líquido aumenta, a gente considera que tem uma receita. Quando o patrimônio líquido diminui, a gente considera que tem uma despesa. Isso funciona muito bem em contabilidade societária. Só que você não está em contabilidade societária, você está em contabilidade pública. Você está em orçamento público. E em contabilidade pública e orçamento público tem uma regra universal. Qual é a regra universal? Você só considera receita no momento em que entra dinheiro. Você só considera despesa no momento em que, mais cedo ou mais tarde, vai sair dinheiro. Por que mais cedo ou mais tarde? Porque a despesa ela vai ter que passar por os estágios de empenho, liquidação e pagamento. Ok? Agora eu fiz um esqueminha aqui para mostrar para você. Meu status natural, que eu gosto, sim, eu tenho aulas em PDF, tenho aulas online, mas eu gosto mesmo da sala de aula, né? Mas aí eu estou passando para você aqui alguns esquemas que eu uso no meu dia a dia. E daqui a pouco vamos para a luta aqui, na turma aqui no curso IGPP. Então aqui a gente tem um enfoque orçamentário. O enfoque orçamentário, ele é pautado na Lei 4.320 e na LRF. Essas duas leis, elas dizem o seguinte, que a gente considera a despesa no momento em que ela é empenhada e a receita no momento em que ela é arrecadada. Aí o que acontece? Aqui a gente tem a receita e a gente tem os estágios da receita, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Aí o que eu tenho para te dizer? A Lei 4.320, ela considera, certo, que vai ser receita no momento da arrecadação. Ou seja, a Lei 4.320, ela não fala nada sobre momento em que o PL aumenta, que é o que diz essencialmente o regime de competência. Então a gente considera que, para fins da Lei 4.320, a gente considera a receita no momento em que ela é arrecadada, por isso que o regime é de caixa para a receita. Agora vamos para a despesa. A despesa, a gente tem aqui despesa, aí tem os estágios, fixação, empenho, liquidação e pagamento. A Lei 4.320 LRF considera isso aqui, ó, empenho. Só que me diga uma coisa, você que já tem um certo domínio de orçamento público, no empenho ocorre alguma variação patrimonial? Me você. Resposta, não. Não ocorre nenhuma variação patrimonial no empenho. Porque no empenho você apenas assume uma obrigação potencial. Você acabou de assinar um contrato e diz para o... Você apenas assina um contrato, né? O ordenador de despesa autoriza a assinatura do contrato, ele assina um contrato, o fornecedor assina um contrato, e aí na sequência o que acontece? É feito um compromisso de entrega de um produto. Só vai ser entregue alguma coisa na liquidação, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, no empenho, pessoal, não ocorre variação patrimonial. Aí aqui vem o primeiro mito. Qual o primeiro mito? Por que o regime é de competência de acordo com a Lei 4.320? O regime é de competência não devido à variação patrimonial. O regime de competência porque a gente reconhece a despesa antes do pagamento. Porque se a gente fosse dizer que a despesa, para fins da Lei 4.320, seria regime de caixa, a gente só consideraria despesa no momento que houvesse o pagamento. Como a gente reconhece a despesa antes da liquidação e antes do pagamento, a gente considera que isso aqui também é competência. Só que isso aqui é uma competência de mentirinha. Não é uma competência para valer. Não é uma competência que ocorre a redução do patrimônio líquido. Beleza? Então, resumindo, o que é que você viu aqui? Que a receita segue o regime de caixa, a despesa segue o regime de competência. Só que esse competência aqui não é o competência acadêmico, não é o competência da academia, não é o competência da doutrina de contabilidade societária que exige a variação patrimonial diminutiva. É uma competência que ocorre antes, certo? Da liquidação e do pagamento. Certo? E o empenho, como você perguntou aqui, ele depende ou independe de implemento de condição. Normalmente, vai dependendo de implemento de condição. A regra geral é que depende de implemento de condição.
Existem casos esporádicos que não dependem de pagamento de condição. Mas no final eu vou te passar meu e-mail e você faz as suas considerações e eu te respondo. Agora vamos falar sobre o enfoque patrimonial. O enfoque patrimonial, pessoal, ele não está preocupado com receita e despesa. O enfoque patrimonial está preocupado com transações. E a gente tem dois tipos de transações que nos interessam no enfoque patrimonial. Variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva. E eu vou dar uma dica aqui para você agora. É a seguinte, que é uma coisa que não dá para escrever, mas a gente dá para explicar aqui nesse vídeo. O que é que você tem que saber? A rigor, a gente tem dois tipos de receitas orçamentárias. Receitas efetivas e receitas não efetivas. Agora eu vou te dar uma dica, porque aqui eu não tenho medo de dar dica nenhuma. Podem copiar, os professores aí, os outros, podem copiar à vontade, entendeu? Tranquilo, eu não tenho segredo. Eu vou falar para você o segredo, certo? Qual é o segredo? O segredo é o seguinte, a rigor, as receitas que só seriam consideradas receitas para fins patrimoniais seriam as receitas efetivas. E a rigor, as despesas que só seriam consideradas despesas patrimoniais seriam as despesas efetivas. Como assim, professor? Você está me perguntando? Você deve estar perguntando isso. O que você está me dizendo, então? Você está me dizendo que as receitas não efetivas, as despesas não efetivas, a rigor, nunca seriam receitas e despesas com base no enfoque patrimonial? Isso mesmo. Pelo enfoque patrimonial, só seria receita para fins de contabilidade patrimonial as receitas efetivas. E só seriam despesas para fins de contabilidade patrimonial as despesas efetivas. Mas qual é o problema? O problema é que no começo dessa apresentação diz o seguinte, para ser receita, a contabilidade pública, o orçamento público, consideram receita qualquer entrada de recurso e considera despesa qualquer saída de recurso. Por essa imposição legal, aí você tem um quebra-galho. Mas aí vamos voltar aqui para a nossa explicação. Quando a gente fala de enfoque patrimonial, no enfoque patrimonial, o que é que acontece? A gente tem as variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas. Você está vendo, e você vai ver nos exemplos do MCASP e de todos os professores que você já deve ter visto, que nenhum professor vai trazer para você uma variação patrimonial qualitativa quando ele for trabalhar com enfoque patrimonial. Todos os professores trabalham com variações patrimoniais quantitativas. Isso reforça o que eu acabei de dizer. E aí o que é que acontece? Qual é a grande sacada? Você deve saber que em contabilidade pública você vai reconhecer as variações patrimoniais aumentativas independente do momento da execução orçamentária. E que você vai reconhecer as variações patrimoniais diminutivas independente do momento da execução orçamentária. E aí o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, pessoal. Qual é a grande sacada da prova? A grande sacada da prova é você conseguir relacionar a VPA e a VPD com a execução da receita e com a execução da despesa. E aí vamos agora à dica final para a gente encerrar. O que é que você tem que saber na prova? Você tem que saber na prova o seguinte. Eu tenho uma arrecadação, que é quando eu considero receita. Mas será que eu posso ter uma variação patrimonial aumentativa aqui no lançamento? Será que eu posso ter uma variação patrimonial aumentativa aqui na arrecadação? Será que eu posso ter uma variação patrimonial aumentativa aqui no recolhimento? Ou eu posso ter uma variação patrimonial aumentativa após o recolhimento? Essa é que é a grande sacada. Será que eu vou ter uma variação patrimonial aumentativa depois do recolhimento? Será que eu vou ter uma variação patrimonial aumentativa na arrecadação? Ou será que eu vou ter uma variação patrimonial aumentativa no lançamento? Aí qual é a grande sacada? Na verdade, você pode ter nos três. Só que você não vai ter ao mesmo tempo com a mesma receita isso. Então existem eventos que você vai ter a variação patrimonial aumentativa antes da arrecadação. Por exemplo, quando você faz o lançamento tributário. Então no lançamento tributário, você faz a variação patrimonial aumentativa no lançamento. Ok? E aí quando ocorre a arrecadação, como você reconheceu a variação aumentativa antes no lançamento, o que vier depois serão apenas fatos permutativos. Pera aí, professor, o que você está me dizendo? Eu vou te dar uma outra dica universal. Como eu falei, aqui não tem segredo, aqui tem dica. Certo? Qual é a dica? Dentro de um evento, dentro de uma cadeia sequencial de um evento, certo? Por exemplo, de arrecadação de um imposto, de lançamento de um tributo, o fato modificativo aumentativo só ocorre uma vez. Em outras palavras, se eu disser que o fato modificativo aumentativo ocorreu no lançamento, eu te garanto que antes e depois todos os fatos serão permutativos. Em outras palavras, se eu considero que houve a VPA no lançamento, depois do lançamento, a arrecadação, depois desse tributo, será um fato permutativo, o recolhimento fato permutativo e depois não tem nada. Só que, em regra, a maioria das receitas, a VPA, que é a variação patrimonial aumentativa, vai coincidir com a arrecadação. Em alguns eventos, que por exemplo a venda a termo,
você vai ter a VPA após a arrecadação, após o recolhimento. Então esse é o grande segredo. Uma coisa é receita. A receita só é considerada receita na hora que arrecada. Isso não impede de eu reconhecer a variação patrimonial aumentativa no lançamento, ou seja, antes da arrecadação, na arrecadação ou após a arrecadação. Agora vamos falar de despesa. Da mesma forma, a despesa. Eu posso ter a variação patrimonial diminutiva aqui, antes do empenho. Eu posso ter a variação patrimonial diminutiva na liquidação. E eu posso ter a variação patrimonial diminutiva depois do pagamento. Então, são essas três situações aqui que você precisa dominar. Então, vamos lá. Se for antes, isso, patrimonial é 100% competência, isso mesmo. Você está certo. Eu estou fazendo uma combinação do regime orçamentário com o regime patrimonial, que esse é o grande gargalo. Você só falar e dizer o seguinte, enfoque orçamentário, regime misto, e enfoque patrimonial, regime de competência, isso é legal, isso é bacana, mas isso não resolve seus problemas na hora da prova. É isso que a gente está tentando trabalhar aqui. Então vamos voltar aqui. Ó. Existem situações em que você reconhece a variação patrimonial diminutiva antes do empenho. Um exemplo clássico, quando você reconhece um precatório. Você nem chegou a empenhar, mas você já reconheceu um precatório na variação patrimonial diminutiva. E aí, a regra geral qual é? A regra geral é que você vai reconhecer a variação patrimonial diminutiva na liquidação. E existem casos, por exemplo, que é o material de consumo, que você vai reconhecer a variação patrimonial diminutiva após o empenho, liquidação e pagamento. Em outras palavras, pessoal, a gente viu que a Lei 4.320 considera, certo? Vamos voltar aqui agora. A gente viu que a Lei 4.320 considera a despesa no momento do empenho. Só que pelo enfoque patrimonial, que é de competência, como foi dito aí pelos alunos, pelo enfoque patrimonial, a gente deve estar atento ao quê? O momento da variação patrimonial. O momento da variação patrimonial pode ser antes do empenho, antes da liquidação, antes do pagamento, no caso antes do empenho, que é o caso do precatório. A variação patrimonial diminutiva, em regra, vai coincidir com a liquidação. E a variação patrimonial diminutiva, em alguns casos, pode coincidir após o pagamento. E aí o que é que acontece? Pode ocorrer após o pagamento, né? Pode coincidir, está errado, né? Pode ocorrer após o pagamento. E aí, nesse caso, qual que é que a gente tem como exemplo? Material de consumo. E aí, qual é a dica? Vamos aplicar a mesma dica que a gente viu aqui de receita para despesa. Quando você tem um evento sequencial, material de consumo, por exemplo, quando você reconhece, se você sabe que reconhece a variação patrimonial diminutiva, se você sabe que reconhece a variação patrimonial diminutiva aqui do material de consumo, na hora do consumo, que é após o pagamento, eu te garanto que tudo que vem antes é fato permutativo. Se você tiver um evento que a variação patrimonial diminutiva foi aqui na liquidação, eu te garanto que o que vem depois e o que veio antes, tudo foi fato permutativo. Porque o fato permutativo, dentro de uma cadeia de eventos, de fatos modificativos, ele ocorre só uma vez. O fato modificativo ocorre uma vez. O fato permutativo é o que vem antes e o que vem depois. E para fechar aqui, no caso, se a variação patrimonial diminutiva ocorrer aqui antes do empenho, eu te garanto que tudo que vier depois serão fatos permutativos, porque o fato modificativo, seja aumentativo, seja diminutivo, dentro de um ciclo de eventos relacionados ao mesmo objeto, ele só ocorre uma vez. Em outras palavras, na dívida ativa, no momento que você reconhece, em algum momento, a dívida ativa, dentro do ciclo dela, ou no crédito, ou na inscrição, o fato modificativo, o que vem antes ou o que vem depois será permutativo. No momento que você considere o material de consumo, que é no final, o fato modificativo diminutivo ao final, tudo que vem antes será permutativo. Essa dica você não encontra em livro ainda. O meu livro vai sair em breve, certo? Acabamos por aqui. Foi um pouco longo, mas é porque o assunto não é tão trivial assim. Fiquem com Deus. Até a próxima.